Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso programa Florescer Violeta, todos os domingos, às 2 da manhã, no horário original. E você pode também assistir esse programa no meu canal, no canal do YouTube, no canal Florescer Violeta. Você pode ver esse programa e todos os outros que eu já fiz aqui na Mundial. Você pode assistir lá todos os outros, tá bom? Para você que está aí chegando pela primeira vez, para você que está ouvindo pela primeira vez o programa, eu sou Sidney Rosa, trabalho com a psicanálise, trabalho com a hipnose, trabalho com cromoterapia, trabalho com reiki tradicional japonês, trabalho com reiki xamânico, trabalho com a energização xamânica, né? Então você pode me mandar uma mensagem. Eu vou te passar agora o meu celular, que é de São Paulo, né? O DDD 11 é o 98670-6310. DDD 11 98670-6310. É o meu celular, você pode me ligar, você pode mandar um áudio, mandar uma mensagem para pedir informações sobre esses atendimentos, sobre esse trabalho que eu desenvolvo ali na Zona Norte de São Paulo, em frente ao metrô Tucuruvi. Você saiu da catraca, atravessou a avenida, você praticamente está dentro do meu espaço, tá? Muito pertinho, menos de 3 minutos descendo, saindo ali do metrô, saindo pela catraca do metrô, na estação Tucuruvi, tá bom? Eu vou daqui a pouquinho, eu falo novamente o telefone, e eu quero te convidar para o que nós chamamos de um pacote, de um programa que nós estamos fazendo, que é o detox emocional, né? O detox espiritual, o detox energético, uma desintoxicação de todo o teu processo, de tudo isso que você pode vir aí há algum tempo acumulando, esses sentimentos, essas sensações, essas dificuldades que você tem no dia a dia. Todas elas têm uma base, muitas vezes é uma base emocional, muitas vezes é psíquica, muitas vezes é energética, é espiritual. Então é importante que você entenda por que você pode estar vivenciando tantas dificuldades, tantos momentos não tão agradáveis no teu dia a dia, né? Então como é que funciona isso? São 5 sessões. Na primeira sessão você vai ficar 1h30 comigo, tá? 1h30 onde eu vou principalmente usar a psicanálise, porque a psicanálise é a técnica que nos ajuda a aprofundar os nossos entendimentos. Nós temos uma estrutura que se chama cerebral, que se chama inconsciente, e que ali nós arquivamos tudo que a gente já vivenciou até hoje. Tudo que a gente já vivenciou, tudo que a gente vivencia, vai sendo guardado aí nesse inconsciente. Esse inconsciente contém coisas absolutamente importantes, verdadeiras e coisas positivas, mas também tem todas as coisas negativas que não deveriam estar lá. As crenças que nos limitam, informações que não são verdadeiras, acontecimentos eventos que ocorreram e que de alguma maneira traumatizaram, estão guardados ali, e isso tudo podem ser impeditivos para que a tua vida não flua. Os teus medos, as tuas fobias, as tuas sensações de fracasso, isso tudo está relacionado com essas vivências anteriores. E é importantíssimo que a gente consiga acessar isso, para que a gente tenha consciência de quais são essas questões. Se eu não tenho essa consciência, eu vou continuar fazendo, eu vou continuar agindo da forma que eu estou agindo. Se ela está positiva para você, ótimo, perfeito, continue. Mas se você está enfrentando no teu dia a dia dificuldades de saúde, inclusive, principalmente muitas vezes, né? Dificuldade nos relacionamentos, dificuldade financeira, dificuldades profissionais, entenda, é importantíssimo que você entenda o que é que está contido nesse inconsciente, para que você possa ressignificar isso, para que você possa ter uma ideia
do que é isso e de que maneira resolver, porque são questões que estão mal resolvidas, questões que estão ali apenas abafadas, acobertadas e que estão lá plenamente vivas. Elas têm vida e elas te influenciam muito no teu dia a dia, muito mesmo. Aliás, 90%, ouvinte, 90% das tuas ações são movidas pelo inconsciente. Enquanto você não tiver consciência desse inconsciente, você vai continuar fazendo, você vai continuar passando por essas questões que você já sabe que não são agradáveis. Mas por que passa tanto? Por que vira e mexe você passa por isso? Né? Aquela questão do dedinho podre, né? Por que meu dedo é podre? Não é isso. É porque o teu padrão, as tuas questões inconscientes estão ali, direcionando esse caminho. E enquanto você não tiver consciência disso, você vai continuar passando por isso. Tá? Essa é a má notícia. A boa notícia é que, a partir do momento que você cria a consciência, você muda. Você tem total poder de mudança das atitudes, da forma de você vivenciar, desses padrões mentais. Nós temos total possibilidade de alterar e de mudar isso. E é, de fato, muito mais fácil do que você imagina. Muito mais fácil do que a gente imagina. Né? Mas eu tenho que me dispor, eu tenho que me predispor a entender isso, a querer entender isso. Então, no Detox, as 5 sessões, a primeira sessão você vai ficar comigo 1h30 e nós vamos falar disso. Eu vou ali, batendo um papo com você, investigando, detectando, te mostrando quais são as questões, de que maneira que você está fazendo algo sem perceber, né? Porque eu vou falar para você aquilo que você não está vendo. Aquilo que você já vê, já sabe, você já sabe. Né? Eu vou mostrar para você de que maneira o teu inconsciente está agindo, de que maneira esse inconsciente está atuando na tua vida, para que você fique nesse padrão de repetição de coisas não agradáveis. Né? Então, essa primeira sessão, 1h30, comigo, conversando e entendendo, elucidando grande parte disso tudo. Na segunda sessão, normalmente 1 por semana, mas às vezes a gente pode, dependendo da agenda, da sua, da minha agenda, na própria semana nós já marcamos a segunda sessão, porque a segunda sessão é uma aplicação completa de Reiki, comigo mesmo. Eu vou ficar com você 1 hora, vamos conversar durante uns 15 minutinhos e durante 45 minutos eu vou aplicar o Reiki. Né? Por que o Reiki? Porque o Reiki, além de ser uma técnica extremamente poderosa de cura, ele é também uma filosofia de vida. Né? Dentro dessa técnica de cura, e nós utilizamos símbolos, né? As aplicações de Reiki são feitas através de símbolos. Um desses símbolos que o aplicador, que o reikiano, que eu, no caso, vou estar te atendendo, eu vou estar usando, um dos símbolos que eu vou estar usando, ele vai direcionar exatamente esse inconsciente. Exatamente, ele vai trabalhar nas questões do teu inconsciente. Muitas delas, ou algumas delas, ele vai simplesmente trazer à superfície e corrigir o que precisa ser corrigido. É muito comum, depois de você passar por uma sessão de Reiki, algumas questões que você vinha vivenciando, que você vinha passando, simplesmente desaparecerem, simplesmente serem curadas. Elas somem, como se fosse mágica. Não é, é uma técnica energética, né? Então, algumas outras vão ser trazidas à superfície para que você enxergue. E aí, a partir do momento que você enxerga, você sabe o que fazer com ela. Porque o próprio Reiki, a própria energia, vai te ajudar. E eu, como terapeuta, vou estar norteando junto com você de que maneira você encontrar a forma de agir para aquela situação que estava lá no teu inconsciente e que veio à margem, e que veio à superfície.
Então, o Reiki, ele é uma técnica extremamente poderosa e que nos ajuda muito nesse processo. E ajuda absolutamente. Tá? Então, essa é a segunda sessão, nesse programa de 5 sessões, nesse detox. A segunda sessão, então, é essa aplicação de Reiki, onde a gente conversa um pouquinho e eu aplico durante 45 minutos. Você já vai se sentir harmonizada, você já vai se sentir organizado, você já vai se sentir energeticamente muito bem, fisicamente, mentalmente, espiritualmente, né? Você já vai se sentir muito melhor. É como se tivesse tirado um peso das tuas costas, né? Isso é o que as aplicações de Reiki produzem em nós, né? O Reiki, ele atua nos nossos 4 corpos, físico, mental, espiritual e emocional, ao mesmo tempo, né? O Reiki é uma técnica hoje cientificamente comprovada a eficácia, né? pela Unifesp, por um trabalho de doutorado, uma tese de doutorado que foi desenvolvida pelo Dr. Ricardo Monesi, que é um médico da Unifesp aqui de São Paulo, que como médico, passou por uma fase depressiva e como médico percebeu claramente que o que o tirou da depressão foi o Reiki. Então ele quis estudar e ele foi estudar e entender profundamente como médico de que maneira essa técnica fez tanta diferença e fez tanto efeito na vida dele. E a partir dessa tese de doutorado, ele então cientificou a eficácia do Reiki. Tanto que o Reiki, desde 2017, ele já é uma das técnicas complementares dentro do SUS, porque ele já é cientificamente comprovado a eficácia. Tá? Então é muito poderoso o Reiki, é uma técnica muito simples de se aplicar, é muito simples de se ensinar, é muito simples de dar os cursos de Reiki, é muito simples de você aprender e aplicar, mas é extremamente poderosa a energia do Reiki. Na terceira sessão, você vai passar com uma facilitadora, uma profissional, que ela é uma consteladora familiar, é uma facilitadora em constelação familiar, constelação sistêmica, e aí você vai passar por uma sessão de constelação familiar. A constelação é algo que quando as pessoas pedem para a gente explicar, a gente precisaria de muito tempo para explicá-la. A melhor forma de você conhecer uma constelação familiar é você participando, é você vivenciando, né? Resumidamente, é uma forma, as constelações surgiram através de um alemão chamado Bert Hellinger. Elas surgiram, as constelações, como forma, basicamente de uma forma muito resumida, tá, ouvinte? Mas basicamente de fazermos ajustes com as nossas ancestralidades, ou com a nossa ancestralidade, né? Ajustarmos isso, ajustarmos de uma maneira amorosa, absolutamente amorosa. Basicamente é isso que a constelação vai fazer, sem nenhum cunho ou vínculo espiritual, né? Não estamos falando aqui de vidas passadas, não estamos falando aqui de reencarnação. Eu particularmente sou absolutamente reencarnacionista, trabalho no centro espírita de kardecismo, chamado kardecismo, né? Feito por Allan Kardec, a codificação do espiritismo. Trabalho, adoro, é a minha vida, é a linha que eu sigo, né, de entendimento, mas as constelações não têm nada de espiritual, tá? Elas não têm esse vínculo com espiritualidade. Se você tem dúvidas, se você não gosta, se você não tem afinidade, não fique nem um pouco preocupado, porque é um ajuste, sim, com a nossa ancestralidade, mas de uma forma não espiritual, espírita. Espiritual porque nós estamos falando de nossos avós, de nossos bisavós, que já de repente não estão mais aqui na Terra, no planeta. Então não tem como dizer que não é espiritual, claro que sim, mas não é espírita. Não tem o cunho espírita de ser como, por exemplo, no centro espírita. Não é isso. As constelações, elas também são, é também uma técnica. É também uma técnica,
né? Que hoje em dia, inclusive, já é aceita e já se utilizam as constelações no judiciário para resolver questões judiciais. Já existem juízes que utilizam as constelações para fazerem, para darem o ajuizamento final dos processos. Né? É muito bacana, é um processo fantástico, maravilhoso, é linda as constelações. Então você vai poder ter a possibilidade de fazer uma constelação individualmente, você e a terapeuta, através dos bonecos, que serão os representantes dessa ancestralidade e das questões que você está trabalhando, né, das questões que você está trabalhando. Você pode constelar vários temas. Você pode constelar o teu financeiro, você pode constelar as tuas relações familiares, você pode constelar o teu casamento, você pode constelar o teu relacionamento, você pode constelar uma dor que você tenha, você pode constelar várias coisas, vários temas, tá? Então, na terceira sessão, você passa por uma constelação individual. Nessas 2 primeiras sessões, a gente já vai identificar algumas possibilidades para você, alguns temas para você constelar. Quando você estiver com a facilitadora de constelação, ela também vai conversar com você e, juntamente com você, vocês vão definir o tema para que vocês possam constelar. Ok? Na quarta sessão, na quarta semana, você volta para uma sessão de barras de Access. Tá? Barras de Access é uma técnica também muito moderna, muito nova. No Brasil ela tem aí 5 ou 6 anos. Ela já existe, é uma técnica que foi desenvolvida por um americano. A questão de mais ou menos 30 anos. Nos Estados Unidos ela já é um pouco mais antiga. Aqui no Brasil é que ela está aí a questão de 5 ou 6 anos. Então você vai... e é uma técnica energética também, onde você deita e uma outra facilitadora, uma outra profissional, vai então correr as barras, né? Ela vai fazer toques na sua cabeça, ela vai ficar com a mão em alguns pontos da sua cabeça, energizando, transmutando, modificando os teus padrões. Aquilo que você traz de padrão, né, que a gente vai estar aí identificando durante essas primeiras sessões. Nesse dia da Barras de Access, você vai simplesmente deitar e receber essa aplicação. Também, em média, uns 40, 45 minutos de aplicação. Tá? E que também você vai perceber como é gostoso, como é elucidativo, como você vai conseguir, a partir dessa aplicação e já com as outras 3 intervenções, né, com as outras 3 sessões que você passou, você vai perceber como vai fazendo uma grande abertura no teu caminho. Você vai conseguindo enxergar de uma maneira muito mais ampla, com muito mais nitidez, aquilo que você não estava enxergando, né? E isso vai facilitar, isso vai fazer com que a tua vida flua, com que você consiga fazer aí as tuas prosperidades, né? Prosperidade financeira, prosperidade de saúde, prosperidade nos relacionamentos, prosperidade profissional, né? Você vai ter uma grande abertura. Na quinta e última sessão, na quinta semana, na quinta sessão, você volta comigo, né? Nós vamos de novo ficar 1h30, nós vamos refazer o exercício, aquele que você fez lá comigo na primeira sessão, nós vamos refazê-lo na quinta sessão e você vai conseguir enxergar nitidamente como você melhorou. Você vai perceber, obviamente, durante as 5 sessões, durante as 5 semanas, você vai ter clareza de como as coisas já vão começar a mudar, como elas já vão começar a ficar mais ajustadas, mais harmonizadas. Mas na quinta sessão, a gente vai repetir o exercício que a gente fez lá na primeira sessão e você vai poder então comparar como houve um grande avanço em apenas 5 semanas. Em apenas 5 semanas, 1 mês e pouquinho. E, de novo, se você fizer a primeira sessão e na mesma semana a gente conseguir agendar já a segunda sessão, que seria a aplicação do Reiki, que é plenamente possível, então em 1 mês,
né? Em um mês, uma sessão por semana, em um mês você já vai ver quanta diferença. Por isso que na chamada aqui do nosso programa, a gente fala de que hoje em dia está muito mais fácil de a gente resolver as nossas questões, né? As nossas questões, os nossos problemas. Por quê? Porque o universo, né? O planeta nunca esteve tão necessitado, né? Nós nunca estivemos tão necessitados de resolver as nossas questões. O planeta nunca esteve tão espiritualizado, o planeta nunca esteve tão à disposição para que a gente faça essas curas. E a gente precisa, o quanto antes, se curar. O quanto antes nós precisamos nos curar. Precisamos estar curados. Precisamos estar com essas situações resolvidas. Não dá mais, não temos mais como esperar para resolver. Deixa para amanhã, deixa para depois eu resolvo isso, depois eu vejo isso. Não estamos mais nessa fase do planeta podendo esperar, ouvinte. Não podemos mais. Precisamos agir com dentro do que é possível, obviamente, dentro do que é possível para cada um, mas precisamos fazer a nossa parte. O universo está disponibilizando recursos. Ele está disponibilizando possibilidades para que a gente consiga resolver de forma muito rápida. E nesse detox você vai perceber quanto em apenas 5 semanas, pouco mais de um mês, em um mês, você vai perceber o quanto é possível você evoluir no teu processo. O quanto é possível você deixar para trás crenças que te limitam até hoje. Padrões que te limitam até hoje. Padrões que você traz lá dos teus antepassados, padrões que você traz do teu pai, da tua mãe, padrões que você traz das pessoas mais velhas que estiveram com você durante a tua infância, e você vai reproduzindo isso de uma maneira inconsciente. Então, tenha a consciência, traga à consciência esse padrão que você tem. Dessa maneira, você consegue mudar isso. Dessa maneira, com consciência, você consegue mudar esses padrões, você consegue mudar essa forma de atuar. E, obviamente, a tua vida vai fluir. A tua vida vai fluir muito mais, muito mais. Você vai atingir aí todas as prosperidades que você, principalmente, tem direito. O que nós muitas vezes não fazemos, o que muitas vezes nós não temos é esse entendimento. Que nós trazemos por direito divino as prosperidades, nós trazemos por direito divino a conquista de grandes coisas, de dinheiro inclusive, falando de bens materiais, de dinheiro mesmo, e que a gente, por ter crenças que nos limitam, a gente não acessa. A gente não acessa. E essas crenças a gente aprende na fase infantil principalmente. Não que os nossos pais queriam naquele momento o pior para nós, óbvio que não, claro que não, mas eles também tinham padrões limitantes. Eles também já traziam dos avós, dos pais deles, as crenças que os limitaram. E aí, obviamente, ele vai ensinar aquilo que ele tem. E o que ele tem é isso. Então a gente aprende também a ter essa limitação. E nós não somos seres limitados. Nós não temos limites. O ser humano não tem limite. O ser humano pode muito mais do que ele imagina. Você que está me ouvindo agora, você tem muito mais poder do que você imagina, ouvinte. Muito mais. Dificilmente você vai ouvir que você tem esse poder, porque as grandes riquezas não querem que a população saiba disso. Mas me manda uma mensagem no celular para que você possa saber e se aprofundar um pouquinho mais sobre tudo isso que eu falei. O tempo está acabando, então anote aí mais uma vez o meu celular e entre em contato comigo. Celular DDD 11, São Paulo, Tucuruvi, Zona Norte de São Paulo. 98670-6310. 98670-6310. 98670-6310. Espero você aqui domingo que vem e espero a tua ligação. Até mais.